Olá, irmãos. Eu estou aqui hoje para contar um testemunho. Esse domingo, acabei pegando uma corrida, sou motorista de aplicativo. Acabei recebendo uma chamada, uma corrida, era uma mulher. Chegando no local, o homem vinha saindo de um condomínio e acabei pegando a corrida. O rapaz entrou no carro e a gente se dirigiu para fazer a viagem. No decorrer do trajeto, esse rapaz já foi falando que era ex-presidiário, não, que ele era presidiário na verdade, tinha saído de saidinha dos pais e não tinha retornado ainda, e que não iria retornar mais. Aí eu acabei perguntando, quanto tempo você tem de prisão? Ele falou, já cumpri 14 anos, faltam 6, eu não vou voltar mais, porque vai demorar muito. E eu, como cristão, ele falou que tinha 4 filhos, esse negócio todo, já fiquei com medo já, né? Esse negócio de não vai voltar mais, então ele quer trabalhar no crime de novo. Aí ele falou que não queria voltar mais. Eu falei, não rapaz, você tem filho? Tenho. Aí você vai passear num shopping, imagina você passeando e você ser preso de novo com seus filhos, volta 6 anos só, você cumpre 2, acaba saindo. Só que no decorrer da viagem a conversa já foi mudando. A conversa foi tomando outros rumos. E ele já falando que tinha matado 2, e você tá com um cara estranho. Aqui em Campinas tá frio. Agora nós estamos em agosto, tá um mês de frio. Então ele tava de jaleco. Eu já comecei a pensar, se esse cara estiver armado, aí já começou a lembrar dos 2 motoristas que faleceram. Ele já começou a mudar o tom da viagem. No decorrer do percurso, ele já falou que ia para um lugar assinar um papel, já não foi mais. Ele pediu para parar num barzinho. Aí parando num bar para comprar um cigarro, ele deixou o celular dele dentro do carro. Eu já senti que aquela viagem não ia dar muito certo, então eu já pensei em ir embora quando ele desceu do carro. Só que ele deixou o celular no carro para que eu esperasse ele. Aí ele volta do lugar e me pede dinheiro, porque lá nesse lugar não passava cartão. Eu já estava com medo dele, acabei dando dinheiro a ele, que eu já pensava que ia ser roubado mesmo, pelo tom que veio a conversa desenrolar durante a corrida. Essa corrida demorou 10 km para ir e voltar, então uns 20, 25 minutos eu com esse rapaz dentro do carro. Então ele pegou o cigarro, entrou no carro de novo e me levou em outra rua. Falou, vamos aqui nessa rua aqui atrás. Quando a gente foi para essa rua, era um ponto de droga. Quem é motorista de aplicativo acaba conhecendo os pontos de droga aqui da cidade, porque você acaba passando muito em muitos lugares, você sabe o que é ponto. Você vê a fisionomia das pessoas, vê carro parando para comprar, então você conhece os lugares. E ele falou que ia cobrar um dinheiro nesse lugar. Ele desceu do carro de novo, deixou o celular. Eu desci um pouco com medo da reação, ele vai cobrar dinheiro no ponto de droga, então ali o cara pode estar armado, todo mundo de blusa de frio, de jaleco, todo mundo mal encarado. Tinha mais 3 rapazes lá. E aí deu tudo certo, na medida do possível ali, ele cobrou o que tinha que cobrar. Entrou no carro de novo, veio de novo, o pânico de novo, as mesmas conversas, tocando terror dentro do carro. Ele já começou, foi mudando. Do início da viagem, de um pai de família que estava pensando em voltar para a cadeia para cumprir os 6 anos, já se soltou falando que estava trabalhando ainda, que era do tráfico. Já foi mudando, já perguntando se eu precisava de alguma coisa. E eu doido para acabar essa viagem. E o medo, você lembrar que desse mês 2 motoristas morreram. Você está num carro, um cara que você não conhece. Eu tenho 1,78, eu sou um pouco alto. E o cara é bem maior que eu. E estava do seu lado, você não sabe se está armado, você não sabe de nada. Ele foi cobrar dinheiro num lugar pior, sozinho. Ele foi cobrar lá, então esse cara não é qualquer coisa. Então, mesmo que fosse, que ele estivesse mentindo, mas isso aí, quem está dentro do carro, quem é motorista de aplicativo, sabe o medo que é estar com pessoa estranha dentro do carro. Então aí terminou a viagem, eu deixei ele dentro do condomínio, um condomínio Coab, que é aquele que o governo dá, acho que é de Minha Casa Minha Vida. Aí eu ainda pensei em ligar para a polícia, ele fingiu que queria pagar a viagem no cartão, o cartão dele apertava o vermelho. Eu percebendo isso, falei, pode descer, não se preocupe, eu com medo, doido para sair dali. Ele queria meu telefone, queria meu WhatsApp, eu não vou te dar não, deixa para lá essa viagem, eu perco o dinheiro que eu te dei, perco a corrida, não se importa com o dinheiro, eu queria só me livrar dali. Aí saí dali, acabou saindo, e graças a Deus deu tudo certo e eu acabei saindo dali. Eu volto a pensar que eu estou lendo esse mês agora, eu estou lendo um livro de Nietzsche. Assim falava Zaratustra.
Nietzsche é um filósofo, um dos grandes filósofos, e eu estou lendo e isso me deixou incomodado com isso que aconteceu domingo e com o que eu estou lendo no livro dele. Eu vou terminar a leitura desse livro, vou dar mais uma oportunidade de mais um livro de Nietzsche, porque esse aqui eu não estou muito aprovando ele. Vocês não devem conhecer Nietzsche, porque geralmente nós cristãos lemos a Bíblia, e estamos certos em ler a Bíblia. Nietzsche, ele, como é que eu posso falar da forma mais simples? Vocês vão lembrar do filme Deus Não Está Morto. No filme é um debate entre um professor e um aluno, que o aluno diz que Deus não está morto e o professor diz que Deus está morto. Esse filme é baseado nesse livro de Nietzsche. Nietzsche fala que Deus está morto, nesse livro. Eu lembro até aqui, Deus fala que Nietzsche está morto nessa época, foi escrito em 1860, ele nasceu em 1844, Nietzsche, no ano do grande desapontamento da Igreja Adventista. Então Nietzsche, ele está naquela época que a ciência vem crescendo, ganhando espaço. Então ele fala que Deus está morto porque a ciência vem tomar o lugar de Deus. Então nesse ponto eu lembro da história aqui desse livro, que tem um debate, uma conversa entre o santo e Zaratustra. Zaratustra é o personagem fictício do livro. Ele usa esse nome, codinome Zaratustra. E vem um debate entre o santo, que era um velho, um senhorzinho, e Zaratustra. Os dois estão na floresta, morando longe das pessoas. E os dois vêm até no diálogo bom, conversando bem, se dando bem, os dois. Só que a diferença é que Zaratustra prefere viver sozinho, com a natureza. Já o homem vive sozinho da mesma forma, mas louvando a Deus, se dedicando a Deus. E Zaratustra não. Ele não acredita mais em Deus. E no terminar, eu vou ler até o finalzinho da conversa, debate. Até um bom diálogo dos dois, mesmo pensando diferente. Os dois têm até um bom diálogo. No final do diálogo eles falam assim: mas deixa-me partir depressa, porque receio que não me venha a vos tirar alguma coisa. E assim se separaram um do outro. Os dois vão se separar, Zaratustra e o Senhor. E o homem feito rindo como os dois garotos. Os dois, ao terminar a conversa, riem como duas crianças do bom diálogo que tiveram. Mas quando Zaratustra ficou só, falou assim ao seu coração: será possível? Este ancião, santo, em sua floresta, ainda não ouviu dizer que Deus morreu? Quando Zaratustra está sozinho, ele se pergunta: será que esse santo não ouviu ainda que Deus já morreu? Esse é Zaratustra. O que eu falaria hoje a Zaratustra? Hoje já passou desse livro mais de 100 anos que foi escrito. E hoje nós vemos que a ciência não superou Deus. Onde a gente vê isso? Você já percebeu que quando um juiz pede para alguém na cadeia, ele pede a um pastor, a um bispo, a um sacerdote, alguém que leve a Bíblia para falar no presídio? Por quê? Porque não leva um livro de Nietzsche. Eu não estou falando que Nietzsche é um belo autor. Eu ainda não a considero, mas muita gente considera. Mas tem vários, eu tenho um livro de Sócrates aqui. Não de Sócrates, que ele não escreveu, mas é de Donald Morrison, que escreve sobre Sócrates. São bons livros, ótimos livros, mas por que não leva esses livros na penitenciária para mudar as pessoas? Então hoje nós vemos que para ir na penitenciária, para mudar a pessoa, só a Bíblia, só a palavra de Deus. Geralmente eu sou bem racional quando eu vou ensinar a Bíblia, e às vezes falta um pouco de emoção no meu ensino. Eu ensino muito sobre profecias, sobre Jesus Cristo, isso aí já é emocional, Jesus Cristo. Mas eu falo muito sobre Jesus, sobre o que ele fez, e não o relacionamento entre mim e ele. Eu dificilmente falo isso nos meus estudos, eu sempre falo mais sobre o que Jesus fez, o que Jesus faz para as pessoas, os milagres que ele fez na Bíblia, a doutrina, como ensina. E isso busca estudar livros de história, filosófico, que contribuam com o ensino bíblico, mas nunca com o eu e Deus, essa proximidade que eu tenho com Deus. Quando terminou a viagem, eu chorei. Eu estava com raiva, estava com um pouco de medo, já tinha passado, o medo já estava bem afastado, já tinha ido embora, tinha feito outra viagem com o senhorzinho, rapidinho, 7 minutos, mas estava me incomodando, meu coração estava muito aflito, estava querendo chorar. Porque foi quase meia hora com um carro com um estranho, essa tensão, você ir num ponto de droga com um cara que você não sabe o que vai acontecer. Então estava me incomodando muito. Então aí eu chorei. Aí eu disse: eu vou orar, falar com Deus aqui.
porque eu não gostei não desse negócio. Aí fui orar. E como Ellen White fala em Caminho a Cristo, eu abri o coração a Deus como se abre um amigo. Ela fala isso no Caminho a Cristo. Abra seu coração a Deus como abre um amigo. E Davi também costumava fazer isso. Eu abri o coração a Deus, orei falando a Deus, para que meu amigo pesasse a mão sobre aquele rapaz. E você pode pensar, um cristão falando para Deus pesar a mão sobre um ladrão ou alguém que fez algum mal a você? Sim, eu fiz isso sim, no meio da oração. Eu lembro de Davi no Salmo 109, se você for ler, eu vou ler um pouco do Salmo 109, eu não sei quantos minutos está ficando esse vídeo, mas pode ficar muito longo, mas eu vou ler um pouco do Salmo. Ó Deus, a quem louvo, não fique indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnia contra mim, e falam mentira a meu respeito. Eles me cercavam com palavras carregadas de ódio. Atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribuo o bem com o mal e a amizade com o ódio. Designe um ímpio como seu oponente. À sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento. E esta é a sua oração, seja considerada pecado. Davi pede para a oração do ímpio ser considerada pecado. Seja a sua vida curta e o outro ocupe o seu lugar. Fiquem os órfãos os seus filhos e sua esposa viúva. Vivam seus filhos vagando como mendigam e saiam rebuscando o pão longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos teus filhos órfãos. Davi aqui estava como eu, revoltado com o ímpio, e abre o coração a Deus como um amigo e pede que a maldade caia sobre o ímpio. A gente sabe que isso é errado, Jesus não ensinou isso na Bíblia. Mas quando você vai abrir o coração a Deus, você tem que ser sincero. É o que você está pensando. Você não adianta ser. Deus prefere um pecador sincero do que um religioso hipócrita. Então eu abri meu coração que eu estava sentindo, eu queria que meu amigo Deus pesasse a mão sobre aquele rapaz. Mas no final da oração, no decorrer da oração, o Espírito Santo acabou me incomodando e eu lembrei de Jesus, de Mateus 5,38. Quando Jesus fala quando o ladrão vem roubar, que você deve dar a ele. Bem no final da oração, quando eu desabafei com Deus, eu lembrei de Jesus. O que Jesus faria? Ali foi Davi o que ele fez. Davi abriu o coração. Davi era humano. Jesus também era. Mas Jesus é perfeito. Jesus falou: eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te fire a tua face, volte também a outra. E ao que demandar contigo a tirar a tua túnica, deixe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2. Quem te pede, e não volte as costas ao que ele deseja que empreste. Jesus, para aquele que te pede a capa, dê a túnica. E eu acabei levando o bandido lá no ponto de droga e voltei com ele. Andei as 2 milhas que Cristo falou para andar. Acabei voltando com ele as 2 milhas. E o que aconteceu depois dessa oração minha? Eu terminei de orar, lembrei do que Jesus falou. Lembrei que Jesus falou que não se importasse, que podia dar túnica, que é isso que vai acontecer com o cristão. Mas eu orei, num terminarzinho da oração, eu falei: Senhor, mas mande uns passageiros que seja seu. Não mande homem Satanás, não. Porque geralmente domingo a gente pega bêbado de manhã, essas coisas. Agora está na pandemia, não tem tanto bêbado mais, está fechado os bares. Então mande os seus filhos. Terminando a oração, estou com uma viagem. Um homem, eu de novo homem. Era a rua próxima, subi a rua, parei o carro. Eu olhei para o retrovisor, era tipo na rua. Eu gosto de pegar passageiro na casa, mas estava na rua. Quando eu olhei pelo retrovisor, 3 rapazes, 3 homens. Não era tão bonito, mas estava de roupa social, meio social, calça, mas era 3 rapazes. E geralmente o Uber tem medo de pegar 2 homens, a gente tem medo. Um só tá bom, 2 é muito, 3 é demais. Então a gente fica com medo de pôr 2 estranhos dentro do carro. Aí eu deixei entrar os 3, mas já vi aquele negócio de novo sempre. Mas no decorrer da corrida, estava um louvor tocando. Quando eles entraram no carro, antes disso eles entraram no carro, eu vi a Bíblia. E ali eu estava de máscara, eu derramei a gratidão a Deus e lembrei. Eu tinha acabado de pedir a Deus: manda uma corrida sua para me aliviar, que eu estava angustiado. Eu queria um alívio, eu não queria parar de trabalhar. Eu estava bem, não aconteceu nada, eu queria continuar o dia.
Então, quando Deus mandou 3 filhos deles para uma viagem de lá do final de Campinas para o centro da cidade, deu um alívio, aumentei o louvor e fui, derramando lágrimas e sentindo a paz que vem de Deus. Isso que Zaratustra não entende. Às vezes Deus você não consegue explicar cientificamente, historicamente, apesar que através da história você consegue. A história eu pensava que tinha todos os relatos, mas não, é feita de fragmentos. Então você consegue provar em alguns fragmentos a existência de Jesus Cristo. Mas a coisa maior que tem para falar é a paz que vem depois de uma oração. Quando eu tinha terminado de orar, eu estava aliviado e disse, eu vou trabalhar. E quando tocou a próxima corrida, eu já falei, de novo homem, mas já estava tranquilo, já ia trabalhar de novo. Já ia colocar 3 estranhos no carro, já estava confortado por Deus. E quando ele manda 3 e com as bíblias na mão, as espadas, eu até tirei uma foto, eu vou postar aí, tentar colocar no vídeo. Até que tirei uma foto e veio a paz, tranquilidade. Quando terminou, eu não conseguia contar aos passageiros que tinha acontecido isso na oração. Eu fui a viagem uns 10, não sei quantos minutos, mas no final eu pedi para tirar a foto e contei a eles. Porque eu ia tentar falar e vinha ânsia de choro. Porque eu sentia Deus aqui, meu filho, calma que eu estou aqui ainda. Se acalma que eu estou com você, não se preocupe. Eu lembrei de Jesus quando ele fala, vinde a mim os que estás cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Muitos sábios não entendem como provar Deus, como a existência de Deus, mas através de quando você vê essas pequenas coisas que Deus faz com você, você sente a paz de espírito. É inexplicável, é difícil explicar isso com palavras. Só quem sente é igual amor. Você não consegue dizer como é que eu amo um cachorro, como é que eu amo minha esposa, como é que eu amo um amigo, como é que eu amo, o que é o amor. É difícil de explicar em palavras. Você põe a palavra amor, mas você não sabe até que ponto o que você pode fazer pelaquela pessoa. E quando você termina de orar e sente a paz de Deus, podia não vir ninguém. Podia não vir ninguém, nem 3 irmãos, podia vir ninguém. E eu já estava tranquilizado, eu já ia voltar a trabalhar. Mas quando veio, parece que veio, Deus deu uma lavada, igual Jesus vem. Aquele está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Que Deus possa aliviar o coração de todos. Essa é a minha oração em nome de Cristo.